vidas profundamente. Fale conosco, Espírito Santo. Dependemos de Ti, precioso Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Venha e glorifique o nome de Jesus. Venha e exalte o nome de Jesus. Venha, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, incluindo, nós não estamos incluindo, é claro, todas as pessoas da igreja local aqui, que vieram para o Tadel, que vão estar hoje à noite na grande celebração, Hoje à noite vai ter uma grande celebração muito especial, mas sem contar todas as pessoas aqui da igreja local de Santarém, só contando com os inscritos e os que estão trabalhando aqui na conferência, mais do que 3.100 pessoas, amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus, aleluia. Também a maior caravana foi da Igreja da Paz de Macapá, com 142 pessoas. Uau! E a caravana mais distante foi do Ministério Sabaoth, de Milano, da Itália, com 62 pessoas, aleluia. E olha, contando com o Brasil, são 9 países diferentes representados aqui: Venezuela, Colômbia, aonde estão as pessoas? Fiquem em pé, por favor, enquanto eu vou falando. Venezuela, Colômbia, Noruega, Portugal, Japão, França, Itália e os Estados Unidos. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora mesmo alguém me apresentou um pastor muito precioso da Colômbia, que está aqui, e a gente fica tão feliz. Parabéns para todos vocês. Muito bem, queridos, eu gosto muitas vezes de começar com alguma coisa um pouco engraçada, e eu ouvi falar de uma história de eu não sei se eu já contei isso aqui na conferência, viu, gente? Me perdoe se eu já contei, mas se eu já contei, tem tanta gente nova, Mas eu vi falar de uma história de uma mãe que estava acordando o filho para ir para a igreja. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, e o culto principal das igrejas nos Estados Unidos normalmente é domingo pela manhã. Então ela foi acordar o filho, porque o culto era 11 horas da manhã e já estava 15 para as 11. Ela falou: eu não acredito que você ainda está na cama, você tem que levantar agora. Ela acendeu a luz, abriu as janelas e falou: você tem que levantar agora. Ela tirou os cobertores, e ele colocou a cabeça por baixo do travesseiro e falou: não, eu não vou hoje, não, eu não vou. Ela falou: não, isso está muito errado, você tem que ir, você sabe muito bem que você tem que ir. Aí levantou a mão assim e falou assim: me dê 3 razões porque eu tenho que ir para a igreja, porque eu devo ir para a igreja. Ela falou: olha, a primeira razão é porque você é um cristão, e como cristão, a Bíblia diz: não deixai-vos de congregar, para o seu próprio bem, você tem que congregar com outros cristãos, você tem que estar junto com eles. Ele falou: não, tudo bem. E qual é a segunda razão? Ela disse: a segunda razão que, apesar de você ainda ser solteiro, você já tem mais do que 40 anos de idade, e você devia ter maior responsabilidade e maturidade. Ele falou: tá. E qual é a terceira razão? E ela disse: a terceira razão porque você que é o pastor titular da igreja.
Agora, por que eu estou contando essa piada? Espero que seja só uma piada, né? Mas a realidade é que muitas vezes, queridos, nós, pastores e líderes, também sentimos necessidade de encorajamento, de ajuda, de apoio. Nós também precisamos de correção. Nós também precisamos de ser relembrados, vez após vez, que sem Jesus nós não somos nada, que Jesus que é tudo para nós. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos dele. Sabe, queridos, uma coisa eu tenho certeza, não é por causa de mim, qualquer coisa esteja acontecendo no crescimento de igrejas da paz ou na associação MDA, eu tenho certeza absoluta, isso não é uma frase de efeito, Deus sabe que vem do fundo do meu coração, que eu tenho certeza absoluta que apesar de mim, Deus está fazendo coisas muito grandiosas. Quantas vezes eu falo, Deus, eu sei de tantas falhas, de tantas pisadas na bola, apesar que eu vivo 100% transparente com meu líder, e ele também sabe da minha vida, minha esposa também sabe tudo, mas eu já falhei tanto no passado, e ainda estou aprendendo, crescendo, aprendendo a orar mais, buscar mais a Deus, andar com mais amor. E sabe, eu tenho certeza absoluta que apesar de mim, Deus tem feito coisas gloriosas. Por isso que eu tenho certeza também absoluta que Deus quer fazer coisas gloriosas e grandiosas através de todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Só pela misericórdia de Deus que Deus tem feito coisas tão gloriosas. E por isso que eu sempre falo com muita autoridade, com muita fé, com muita convicção, que Deus quer usar todos os seus filhos grandemente. Eu tenho ouvido tantos testemunhos entre vocês, só nesses dias, meu Deus, eu vou ter que andar com um gravador para lembrar, porque os testemunhos que eu vi de igrejas que estão crescendo, que igrejas, e os pastores chegavam para mim e falavam, pastorei, minha igreja estava assim, agora depois de 2 anos está assim, agora depois de 4 anos está assim. Eu tenho ficado, no bom sentido da palavra, assustado. Irmãos, a igreja de Jesus, composta por pessoas sérias, e quanto mais eu viajo no Brasil, eu vejo que em todo o Brasil, tantas igrejas grandes, sérias, se levantando, igrejas que discipulam as pessoas, igrejas que andam em santidade, igrejas que priorizam mesmo o cuidado das ovelhas. Irmãos, marquem minhas palavras, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, para a glória de Jesus, as maiores igrejas e os maiores movimentos cristãos, para a glória de Jesus, serão aqueles que estão não só fazendo convertidos, não, porque Jesus nunca nos mandou fazer convertidos, mas serão aqueles que estão fazendo discípulos e cuidando bem das pessoas. Marque minhas palavras em nome de Jesus, amém? Então isso realmente é uma realidade. Agora, eu creio que uma das razões principais que Deus tem sido tão misericordioso para comigo e no meu ministério, é porque eu tenho colocado em prática alguns princípios simples, muito simples. Por isso que nós titulamos essa conferência O Vinho Novo na Visão do MDA, que é a essência que é o mais importante. Algumas coisas que vocês têm ouvido esses dias aqui: intimidade com o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo, tirando o seu tempo sozinho com Deus, perdão, andando em perdão e fé, como o pastor Timóteo pregou tão poderosamente ontem à noite, andando em amor e perdoando as pessoas pela fé, e
e amando as pessoas pela fé, porque é o vertical que gera o horizontal. Diga, é o vertical que gera o horizontal. Quando você é muito íntimo com Jesus, você vai conseguir andar em amor e perdão com todos. Outras coisas preciosas que nós ouvimos aqui, tantas coisas preciosas, né? Mas esse legado maravilhoso da família, o discipulado, um dos princípios que Deus tem usado, que mais tem mudado a minha vida, que mais tem marcado a minha vida, é o princípio de submissão às autoridades às autoridades espirituais que Deus colocou sobre a minha vida. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Pela misericórdia de Deus, eu lhe digo, de todo o meu coração, eu realmente acredito que isso é um dos grandes segredos para a pessoa realmente experimentar o melhor de Deus. Eu realmente creio de todo o meu coração. E claro que eu tenho tanto para aprender e crescer, tanto, mas na misericórdia de Deus eu tenho procurado praticar, porque esses princípios que eu vou repartir com vocês, e isso tem feito uma grande diferença. Isso tem sido um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Minha vida e meu ministério, antes de eu aprender e praticar esses princípios, era de um jeito. Depois que eu aprendi e pratiquei esses princípios, meu ministério explodiu em crescimento, para a glória de Jesus. E eu sei que é só para a glória dele. Agora escuta bem, esses princípios não podem ser impostos nas pessoas. Não, você não pode impor esses princípios, viu, líder? Esses princípios você como líder que tem que praticar com o seu líder. Está entendendo? Nós temos uma frase que nós usamos muito na Igreja da Paz, que é nada forçado dá certo. Diga por favor em voz alta, nada forçado dá certo. Tá? Então nunca tenta impor as coisas nas pessoas, isso nunca vai dar certo. Esses princípios que eu vou estar ensinando agora, não tenta impor nos seus liderados, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Inclusive tem uma ilustração que eu gosto de usar muito, né, sobre que o discipulado é você transferir vida para o seu discípulo, a vida de Deus. Você é um discipulador, você só é um canal para transferir a vida de Deus para dentro do seu discípulo. Como que você transfere a vida de Deus para o seu discípulo? Uma das formas é você ser modelo, é você ser exemplo, é você ir na frente e mostrar pelo seu exemplo como que você é, tá certo? E uma das ilustrações que eu uso muito é daquele pastor de ovelhas que estava, aliás, não era, né, que o pastor de ovelhas sempre vai na frente e ele chama e as ovelhas vêm para trás, vêm atrás dele, quer dizer. Agora escuta bem, de um grupo de turistas lá em Israel, e eles estavam vendo um homem tocando as ovelhas, tocando elas. E eles foram perguntar para aquele homem, falaram, nós fomos informados que o bom pastor não toca as ovelhas, como alguém toca boi, toca vaca. Ele vai na frente e chama e elas vêm atrás. Ele falou, é verdade, o bom pastor age assim, só que eu não sou o pastor dessas ovelhas. Ah não, quem é o Senhor? Ele falou, eu fui o homem contratado para levá-las para o matadouro. Quando você tenta forçar as coisas nas ovelhas, você está gerando morte nelas. Não vai dar certo. Diga assim, nada forçado dá certo. O que você tem que fazer? Escuta bem, você tem que ser modelo, você tem que ser exemplo. Então, qual é a minha palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês? É uma palavra que eu estou intitulando 5 níveis de submissão. 5 níveis de submissão. Escuta bem, se você tentar impor isso nos seus liderados, nunca vai dar certo. O que você tem que fazer é procurar praticar isso. Aí os seus liderados vão vir atrás, eles vão praticar também. As pessoas às vezes perguntam para mim, por que em Santarém e em Fortaleza todo mundo fala a mesma linguagem? Todo mundo é tão leal,
tão submisso. Eles falam: pastor Eibe, como que você tem uma equipe tão leal, tão submissa? Irmãos, eu nunca coloquei uma imposição, muito pelo contrário, eu sei que isso não dá certo. Sabe como tudo aconteceu? Pela misericórdia de Deus, é porque eu procurei, pela graça de Deus, praticar esses princípios com meus líderes. Aí, os meus liderados, todos viram eu praticando com meus líderes e falam: ah, nós vamos fazer a mesma coisa. Você está entendendo? Então, quando você está ouvindo essa palavra, não pensa tanto nos seus liderados. Não. Pense como você age com seus líderes. Como que você age com seus líderes? Porque é isso, e foi assim que Deus me ensinou isso, me desafiando. E se você não tem praticado perfeitamente esses 5 níveis, não deixa o diabo te condenar, porque eu também não praticava mesmo. Mas na medida que eu fui aprendendo e colocando em prática, tudo mudou na minha vida e no meu ministério. Então, eu estou muito animado sobre isso. Quando fala de submissão, eu nem estou falando, é óbvio, de submissão artificial, submissão superficial, né? Esse tipo de submissão é óbvio que todo mundo sabe que não é a submissão que Deus manda a gente ter para com nossos líderes. Por exemplo, você sabe que anos atrás, nas escolas norte-americanas, a professora, se o aluno tivesse desobedecendo, ela podia levá-lo para a casinha, né? Ou seja, o banheiro que ficava atrás da escola. E ela entrava no banheiro e dava com a vara, ela dava uma disciplina naquele aluno. Isso era totalmente, todas as professoras faziam isso. Naquela época que as professoras faziam isso, uma professora estava lá: alunos sentam, todo mundo sentar, só o Joãozinho que ficou em pé lá, totalmente desobedecendo ela. Joãozinho, ela disse: senta. Ele olhou para ela, ela disse: senta, Joãozinho. Ele falou: não. Aí ela falou assim: senta, senão você vai apanhar. Aí ele sentou. Aí ela falou: muito bem, Joãozinho. Ele falou: por fora eu estou sentado, mas por dentro ainda estou em pé. Todo mundo sabe que esse tipo de submissão que não é de coração, nem adianta, não é verdade? Mas eu quero aprofundar agora o que eu creio que a Bíblia ensina quando ela fala sobre submissão. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Diz a palavra de Deus: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui nós temos a base para o primeiro nível de submissão, que eu chamo de obediência completa. Esse é o número 1, primeiro nível, obediência completa. Diga: obediência completa. Olha o que ele diz, esse versículo é muito profundo. Ele diz que nós devemos ser submissos aos nossos líderes espirituais, porque eles velam por nossa alma, eles cuidam espiritualmente da nossa alma. E que mais? Ele fala assim: como quem deve prestar contas, que os nossos líderes em oração estão velando por nossa alma e prestando conta diante de Deus. Mas olha que mais ele fala: para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ele fala: olha, quando o seu líder vai orar, velando pela sua alma, prestando conta da sua alma diante de Deus, se quando ele for orar, ele estiver gemendo por dentro,
se ele estiver gemendo por dentro, isso não pega bem diante de Deus. Isso fala, isso não aproveita a vós outros. Em outras palavras, isso não pega bem diante do Papai do céu. Deus vê isso e fala assim: o meu filho está fazendo o líder dele gemer. Isso machuca o coração de Deus. Deus fala: como que eu posso abençoar esse meu filho? Porque o líder dele está gemendo quando o líder vai orar sobre ele. Eu lhe pergunto, quando o seu líder vai orar sobre você, ele ora com maior alegria no coração, ou ele ora com uma certa tristeza? Se ele ora com uma certa tristeza, isso não pega bem diante do Papai do céu, meu irmão. Agora, quando o seu líder vai orar sobre você, e o coração dele, meu irmão, você conquista o coração do Papai do céu. É impressionante como esse princípio é muito interligado. Irmãos, se tem uma coisa que eu desejo, depois de ser íntimo com Jesus, e de ver minha família também íntima com Jesus, é de ver meus líderes alegres comigo diante de Deus. Não porque eu sou puxa-saco, não porque eu quero fazer média, mas é porque eu sei de um grande princípio espiritual, porque eu sei como isso agrada o coração de Deus. Pastor Wave, seus líderes impuseram isso em você? Vocês conhecem meus líderes, nunca foi uma imposição, muito pelo contrário. Isso é a palavra de Deus que me ensina isso. Agora, quando a gente fala fala de novo, por favor, obediência completa. Eu creio que esse primeiro nível quer dizer o seguinte: obedecer tudo o que falam. Só tem uma única exceção. A única exceção é que se os seus líderes por acaso te mandassem fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, eu lembro de uma jovem aqui em Santarém, quando eu pastoreava aqui em Santarém. Essa jovem converteu, apaixonada por Jesus, e ela aprendeu que ela tinha que obedecer o pai e a mãe em tudo, porque os pais são nossos líderes também. Então ela obedecia o pai e a mãe, e ela fazia tudo obediente. Ela fazia o café do jeito que o pai gostava. E o pai e a mãe estavam tão felizes, porque ela era uma cristã realmente transformada. Mas um dia o telefone tocou, e a pessoa pediu para falar com o pai dela. E ela foi lá para o quarto, que era aquela época do telefone, com fio. E ela foi lá para o quarto: pai, telefone lá da sala, tem alguém lá querendo falar com o Senhor. Ele disse: diga que eu não estou. Ela disse: papai, eu não posso dizer isso porque é mentira. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que eu não posso mentir, mas eu posso dizer que o Senhor não pode atender nesse momento. Ele falou: não, você vai dizer que eu não estou. Ela disse: perdão, papai, mas eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Ele pegou ela pela orelha, isso é uma jovem dessa igreja, pegou essa jovem pela orelha, arrastou ela para o telefone e falou assim: diga que eu não estou. Ela disse: perdão, papai, mas eu não posso dizer isso. E ela não disse. Amém? Está certo. Qual foi o resultado? Depois o pai sabia. Na hora ele ficou com raiva, mas depois ele sabia: minha filha é íntegra, minha filha jamais vai mentir. O respeito dele por ela fez assim, ó. Resultado: o pai dela converteu, entregou a vida a Jesus e foi batizado, e está seguindo fielmente Jesus até hoje. Amém? Aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora, dificilmente o seu líder vai te mandar adulterar, roubar, mentir, não é verdade? Mas isso seria a única exceção. Olha Provérbios capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21, primeiro versículo. Olha o que diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor.
este, segundo o seu querer, o inclina. Na NVI, esse mesmo versículo está escrito assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Sabe o que Deus está falando? Escuta bem, o rei aqui representa qualquer autoridade sobre a sua vida. Sabe o que Deus está falando? Se você estiver obedecendo a Deus, e Deus está mandando você obedecer seus líderes, porque às vezes a pessoa fala assim: mas e se o meu pai, por exemplo, me proibiu de casar com aquele rapaz? Uma jovem pode falar: porque aquele rapaz é cristão, e meu pai é um ateu, e ele sabe que aquele rapaz vai ser pastor, então meu pai me proibiu. Eu tenho que obedecer meu pai assim mesmo? Sim. Como? Deixa eu explicar. Na medida que você vai obedecendo, Deus vai mudar o coração do seu pai. A Bíblia fala que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Diga assim: o coração do meu líder é controlado pelo Senhor. Se a minha dependência não estiver em homens, mas em Deus, Deus não vai deixar meu líder errar comigo. E enquanto, olha, eu lembro na época que eu e Andréa queríamos casar logo, e o pai dela falou: não, acho que você, porque ela não tinha nem, ela ainda tinha mais um ano para terminar o ensino médio, ela era bem nova, e ele falou assim: acho que tem que terminar o ensino médio. E eu fiquei muito bala, e Deus falou para mim: você crê ou não que eu sou soberano? Você crê ou não que o coração do pai dela é controlado por mim? Eu falei: me perdoe, Senhor. E eu fui com ele, falei: me perdoe, senhor Oswaldo, porque o senhor está certo, Deus que está te dirigindo, e nós vamos obedecer tudo que o senhor fala. E nos perdoe se a gente estava obedecendo antes só superficialmente e não de coração, mas a partir de hoje nós vamos obedecer de coração. Aí ele falou: não, eu que peço perdão, que talvez eu estava sendo duro demais. Eu falei: não, Deus está dirigindo através do Senhor. E eu lembro que quando então ele permitiu e nós casamos, depois nós voltamos da lua de mel, ele foi me perguntar: e aí, como está? Ela está cuidando bem de você, está sendo uma boa esposa? E André falou: pai, o senhor nem está perguntando como ele está me tratando. E eu vou te falar, ele começou assim, sabe, me ter com tanto carinho, foi tão lindo. Sabe, eu tenho certeza que tem muitas brigas com sogra, com sogro, às vezes porque a pessoa esquece que são autoridades na nossa vida, e nós temos que respeitá-los e amá-los, em nome de Jesus. Segundo nível, boa atitude. Por favor, diga: boa atitude. Quando eu falo boa atitude, primeira coisa que vem na minha mente é aquela pessoa que é sincera, de coração, onde ela, de verdade, ela procura obedecer alegremente, de coração. Veja bem, muitas vezes nós esquecemos que Deus está envolvido no processo. Deus é soberano. Eu lembro quando eu primeiro cheguei, depois de formada a faculdade teológica, eu cheguei porque o meu irmão Lucas tinha me pedido para vir ajudá-los aqui em Santarém. E eu cheguei aqui em Santarém e tudo empolgado, crendo que Deus ia me usar grandemente, e tudo certo que eu era um homem de Deus para o momento. E aí, primeira coisa quando eu cheguei em casa lá, falaram: olha, a cama que era para você dormir, que era no mesmo quarto do Timóteo, o Timóteo está ajudando a recuperar um ex-alcoólatra.
Então o ex-alcoólatra que está usando sua cama no quarto do Timóteo. Então você vai dormir num colchão, no chão, aqui no quarto do papai e da mamãe. Falei, tudo bem. Aí eu lembro que 5:30 da manhã, o pastor Lucas estava chutando meu colchão assim: levanta, levanta, seu preguiçoso, vamos orar. Claro que ele estava brincando assim, me chamando de preguiçoso, mas nós fomos orar. E eu pensando, que bênção, já começa de madrugada orando, que coisa linda, né? Isso foi meu primeiro dia em Santarém. Nós fomos orar. Quando voltamos, ele falou assim: Eibe, queria que você fosse comprar, eu acho que era 3 quilos, alguma coisa assim, 3 quilos de prego, por causa de umas construções que estavam acontecendo. E eu, para eu comprar 3 quilos de prego, sim, eu fui comprar prego. Aí falou, quero que você vigie o barco, faça isso. Eu pensei, rapaz, eu não formei da faculdade teológica para estar comprando prego, vigiando o barco. Aí falou, olha, nós estamos numa construção lá, um novo trabalho lá, queremos que você vá limpar isso lá e raspar o cimento e pintar. Aí fiquei cada vez mais revoltado. Finalmente eu falei para ele, olha Lucas, eu vim para te ajudar porque você me convidou, mas era para trabalhar com jovens, lembra? Lucas, esse trabalho assim, comprar prego, essas coisas aí, a gente pode pagar qualquer um para fazer. Por que você não contrata alguém para fazer? Eu estou aqui para fazer a obra de Deus, rapaz. E o Lucas falou assim, porque fica muito caro, a gente não tem as finanças para contratar, então você não está aqui querendo ajudar? Falei, mas poxa, tem que aplicar fé para Deus dar o dinheiro então. Eu quero tirar tempo com Deus, eu quero orar, quero jejuar, quero pregar. E ele foi tão humilde, falou, tá, eu vou tentar lembrar disso. Olha a humildade dele, meu Deus. Eu fico até com vergonha quando eu lembro como, meu Deus. Aí eu fui tirar tempo com Deus. Eu fui tirar tempo com Deus. Eu fui orar, fui buscar. Deus, qual o seu plano para a minha vida? Creio que o Senhor quer que eu seja um grande apóstolo, um grande evangelista. Aí Deus foi me levar, ele falou, leia as listas lá, meu filho. Leia as listas sobre os pastores, os presbíteros, os bispos. Aí depois da lista dos presbíteros, lá em 1 Timóteo, vem a lista dos diáconos. Eu acreditava muito naquela versão que fala assim, resistiu o diácono e fugirá de vós. Que não está na Bíblia, né? Mas olha o que a Bíblia fala, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12 a 13. Ai, olha o que diz aqui. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição. Diga, excelente posição. E grande determinação na fé em Cristo Jesus. Olha, na revista atualizada fala assim, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Vai alcançar para si mesmo uma excelente posição, uma justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Deus falou assim, como que Filipe se tornou um grande evangelista? Primeiramente ele foi um bom diácono. Como que Estevão foi tão grandemente usado? Primeiro se tornou um bom diácono. Como que Pedro foi um grande homem de Deus? Ele servia Jesus. Ele era um diácono de Jesus. Como que Paulo se tornou grande apóstolo Paulo? Porque quando ele era um novo convertido, Saulo, ele servia a Barnabé. E Deus começou a me mostrar que um canudo de faculdade teológica não faz ninguém um grande homem de Deus. Isso é importante, eu não sou contra estudo. Eu encorajo todos para estudarem muito. Eu dou graças a Deus pelos estudos que eu fiz. Mas Deus me mostrou que eu nunca tinha sido um diácono em toda a minha vida. Que eu nunca tinha sido um diácono. Ele falou,
Eu que pedi o seu líder. Você não crê que eu sou soberano, meu filho? Eu que pedi o seu líder para te pedir para comprar prego, para poder pintar a igreja, para poder limpar aqui, para poder vigiar os barcos, porque eu queria que você passasse esse teste como diácono. Só que você não está passando o teste, você está adiando meus planos para a sua vida. Eu falei: Deus, me perdoe que eu não passei o teste, mas me dê outra chance, que agora eu vou ser um bom diácono. Aí, naquela época nós não tínhamos grupo célula ainda, nem grupo familiar. Então nós tínhamos um culto na quarta-feira. Hoje as células são na quarta, mas nós tínhamos um culto na quarta-feira. E aí, eu estava passando pelo quintal lá, e eu vi o Lucas, tinha um casco de um barco, e ele estava lá pintando o casco do barco. Eu falei: Lucas, não é você que vai pregar hoje à noite? Ele falou: sou. Eu falei: Lucas, você tem que tirar tempo com Deus. Deixa que eu vou pintar o barco. Ele falou: não, Abe, não. Você pode tirar tempo com Deus. Eu sei que você quer tirar mais tempo com Deus. Ele estava todo, né, amoroso. E eu que estava tão errado antes, eu falei: não, Lucas, Deus me mostrou que eu que estava errado. Me perdoe. Você que é o pastor aqui, eu sou o diácono. Por favor, deixa eu pintar esse barco. E você vai tirar tempo com Deus e prepara a mensagem por hoje à noite. Ele falou: realmente eu estou precisando preparar mais mesmo. Eu falei: pronto, então vai logo, rapaz. E eu peguei a lata de tinta com o pincel da mão dele, e eu comecei a pintar aquele barco. E eu falei: Deus, eu quero passar esse teste logo, porque eu queria tanto também estar pregando. Mas eu falei: Deus, por outro lado, não deixe eu escapar nenhum ensino. Se for preciso eu ficar muito tempo para aprender as lições que eu tenho que aprender, eu quero, porque eu quero ser um bom diácono, para alcançar uma excelente posição e alcançar para mim mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu lhe pergunto, querido liderado, porque todos aqui devem ser liderados. Se você não for liderado, com todo o carinho que eu digo, Deus não é fã de alguém que não tem nenhum líder sobre ele. Você não pode estar sem cobertura. Então eu me pergunto, você como liderado, irmão, você já passou o teste do diaconato? Pergunta para o seu vizinho: já passou o teste do diaconato? Olha aqui para mim, por favor. Nós temos aprendido, quando vai corrigir uma criança, você tem que falar para os seus filhos que eles têm que obedecer. Escuta bem: alegremente, imediatamente e completamente. Por exemplo, se você falar para os seus filhos: limpa os brinquedos, e ele demorar para limpar o brinquedo, ele fica enrolando, o que você vai falar para ele? Você tem que limpar mais rápido. Muitos pais não entendem isso, gritam mais alto, tentam forçar a barra. Nós ensinamos a pessoa o seguinte: você deve ensinar seus filhos primeiro que ele tem que obedecer imediatamente, alegremente e completamente. E se ele não obedecer, não fica ameaçando, não fica gritando, só vai lá e disciplina ele com amor, porque aí ele vai fazer. Mas veja bem, se a criança não obedecer imediatamente, fica enrolando, já está errado. Ou se ela obedecer imediatamente, mas não completamente, ela só coloca alguns dos brinquedos, está errado também. Ou se ela obedecer imediatamente e completamente, guarda todos os brinquedos, mas está lá com cara emburrada, também está errado, porque ela não está com a boa atitude. A boa atitude é imediatamente, completamente e alegremente. Diga assim: imediatamente, completamente e alegremente.
Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 15. Filipenses 2, 14 a 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, irmãos, escuta bem, eu já vi liderados que o líder deles fala assim: irmão, você podia fazer tal coisa? Ele fala: tudo bem. Mas ele está obedecendo, mas está chateado por dentro, está muito chateado, e não está fazendo com uma boa atitude. Então está errado, não é submissão de verdade, tá certo? Terceiro nível, vamos só recordar os primeiros dois. Diga obediência completa, diga boa atitude, e agora o terceiro, para mim esse é um dos mais importantes, que é transparência total. Diga transparência total. Irmãos, eu já li muitos livros que falam, ou artigos e até ensinos profundos e preciosos que falam sobre submissão, autoridade espiritual, mas infelizmente eu nunca vi eles ensinarem que você deve ser transparente com seu líder. Não, muito pelo contrário. O que eu vejo eles falando? Não, nem responde nada para o seu líder, só faz e faz com boa atitude, mesmo que você pensa bem diferente. Eu não creio assim. Eu creio que todo bom líder, ele quer saber se você crê diferente. Se um liderado seu está pensando diferente, é bem provável porque ele tenha razão. Ele talvez esteja certo, você que está errado. Por isso que eu falo para os meus liderados, eu falo: olha, se você tiver com uma boa atitude, por favor, seja transparente. Porque se você pensa diferente, eu quero ouvir, porque de repente eu estou errado e você está certo. Mas sabe o que eu falo para os meus liderados? Eu falo: o certo é você ter boa atitude, mas se você não conseguir ter boa atitude, pelo menos seja transparente. Porque eu prefiro um liderado que você fala assim: irmão, vamos fazer tal coisa. Eu prefiro um cara que fala assim: olha, eu não sei se eu concordo não por causa disso. Eu prefiro um cara que até está com a atitude errada, mas sendo transparente, do que um cara que fala assim: ah, tá, tudo bem, vamos fazer. Aí atrás das suas costas ele fala assim: eu não concordo, mas eu estou fazendo por obediência. Para mim isso é traição. Isso é traição. Então eu prefiro até, eu até falo para eles: ó, eu posso até tolerar uma má atitude, porque a gente vai corrigir isso. Agora, se você não for transparente, eu sinto que você está me traindo, porque você não está sendo 100% transparente de como você pensa sobre esse assunto. Agora, se depois do liderado for bem transparente, fala: olha, meu líder, veja bem, se ele tivesse, olha como ele deve ser. O líder fala tal coisa, você fala assim: tudo bem. A primeira reação é o quê? Obediência completa. Diga obediência completa. Qual é a segunda reação? Boa atitude. Fala assim: tudo bem, meu líder, quero que o senhor saiba que eu vou fazer isso com boa atitude, com muita alegria, mas antes, agora vem o terceiro, eu quero ser bem transparente, que eu realmente, olha, se o senhor ainda achar que eu devo, eu vou fazer com toda alegria, mas eu só queria expressar minha opinião sobre isso, porque eu penso assim, assim, assim. Aí se o seu líder falar assim: ah, tudo bem, obrigado por ter expressado sua opinião, mas eu ainda acho que você deve fazer tal coisa, aí você obedece completamente e você foi transparente. Agora, eu acho um erro tão grande, quando a pessoa, ela parece que está obedecendo, ela parece que está com uma boa atitude, mas ela, aqui dentro, ela está mascarando uma falta de transparência.
Então isso é muito sério. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 17, sobre o seu discípulo Timóteo. Ele fala: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. E olha em Filipenses capítulo 2, versículo 20. Você pode talvez só anotar os textos, mas olha o que ele diz acerca do Timóteo: não tenho ninguém que como ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. E aquele texto que o pastor Sandro também compartilhou, que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Sem fingimento. Agora, o quarto nível. Quarto nível é mais profundo. Eu chamo de lealdade absoluta. Diga: lealdade absoluta. Agora deixa eu explicar esse quarto nível, tá? Veja bem, às vezes a pessoa, o liderado, ele realmente pensa diferente, tá? E ele veja bem, ninguém sabe que ele pensou diferente, só o líder. E depois ele vai para o líder e ele é bem transparente com o líder. Até aí ele está cumprindo com as três coisas. Ele está com boa atitude, está sendo transparente com o líder, está obedecendo. Fantástico, muito bonito. Mas olha o que acontece. Olha o que acontece. De repente, ele reage de uma forma que faz os outros perguntarem para ele. Então o outro pergunta assim para ele: meu irmão, você crê igual o nosso líder? Ele fala assim: não, eu realmente penso diferente do que ele, mas eu já fui bem transparente com ele, então ele já sabe que eu penso diferente, então eu estou obedecendo alegremente. Por que isso é errado? Por que para mim aquilo cheira de falta de lealdade? Deixa eu explicar. Não estou querendo uma vaquinha de presépio, não. Mas Deus começou a me mostrar que eu poderia estar cortando a orla do meu líder, escuta bem, como Davi fez com Saul, se eu deixar os outros souberem de qualquer coisa que eu penso diferente do que meu líder. Por quê? Porque eu posso influenciar os outros para pensar diferente do que o meu líder também. Tá, pastor Eibe, mas como que você faz então? Se alguém vem e pergunta: você pensa igual ao nosso líder? Sabe o que eu tenho aprendido a fazer? E é o certo para todos nós fazermos? Na realidade, com o meu líder, eu realmente penso igual a ele, né? Mas Deus tem me ensinado esses princípios para que eu possa abençoar o corpo de Cristo pela graça de Deus. Então escuta bem, o que nós temos aprendido é o seguinte: se alguém vem e pergunta: mas você pensa igual ao seu líder? Eu falo: querido, olha, o nosso privilégio é obedecer de todo o coração, e é um privilégio maravilhoso. E o que eu penso, o que eu não penso, isso não é o importante. O importante é que nós realmente sejamos 100% unidos em alma e coração com o nosso líder. Então você não tem que responder a pergunta e nem dar uma indireta. Você está entendendo? Nem dar uma indireta. Agora, o que acontece? O que eu tenho aprendido a fazer? Aqui, olha que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Isso aqui é um princípio muito profundo. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, diga: sempre obedecestes,
não só na minha presença. Tá? Eu até peço que você fique com a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2, que nós vamos aprofundar muito em Filipenses capítulo 2, tá? Mas olha só o que ele fala, versículo 12: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga assim: muito mais agora na minha ausência. Olha essa falta de lealdade sutil. Olha essa falta de lealdade sutil. Quando o líder fala e você fala: olha, o nosso líder crê assim e nós vamos fazer com bom coração. Olha, mesmo se por acaso a gente pensa diferente, mas nós vamos fazer de todo o coração. Por que você teve que falar aquilo? Mesmo por acaso se a gente pensa diferente. Está entendendo? Sutilmente, eu já notei que pessoas que tentam ser tão leais, na realidade estão sendo desleais. Desleais, porque elas estão passando uma imagem indireta, de uma forma muito sutil, que elas pensam diferente do que o líder, que o jeito que elas pensam é superior. E aí até às vezes elas podem até falar: porque eu tenho escolhido a pensar igual meu líder. Mas ela passa a imagem que como ela crê é superior ao líder dela, mas por nobreza ela está sendo submissa. Por nobreza ela está procurando pensar igual o líder. Isso é falta de lealdade. Diga: falta de lealdade. Agora, quando o meu líder está presente, eu sinto muito mais liberdade de às vezes até falar mais isso e aquilo, e perguntar, e até brincar com ele. Quando ele não está presente, irmãos, eu tenho um temor de Deus tão grande. Irmãos, eu volto a falar, irmãos, com todas as falhas que eu já fiz, vocês já ouviram meu testemunho, quando eu era solteiro, eu pisei tanto na bola. Meu irmão, eu tenho certeza que não tem nenhum crente que é mais fraco do que eu, se não fosse por Jesus aqui. Agora, por que Deus teve tanta misericórdia da minha vida? Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Depois que eu aprendi esses princípios muitos anos atrás. Depois que Deus começou a me ensinar esses princípios, meu irmão, eu tive um temor e tremor. Eu aprendi esses princípios muito antes do Paulo Jeff ser meu líder. Era quando o Lucas ainda era meu líder. O Lucas foi para a glória e o Paulo Jeff foi colocado como meu novo líder. Eu desafio qualquer pessoa aqui de Santarém, de Fortaleza, qualquer co-pastor meu. Eu desafio a minha própria esposa, meus filhos e a minha própria esposa, para falar se alguma vez eu passei uma impressão errada dos nossos líderes. Toda glória e honra seja dada a Jesus. Eu estou te contando de um dos maiores segredos da minha vida. Eu tenho certeza que é uma das razões que Deus me abençoa tanto. Mas Deus sabe que quando meu líder está presente, eu já honro e respeito e admiro muito. Mas quando ele não está presente, eu tenho um temor de Deus tão grande. Sabe, eu não imponho isso em ninguém. Deus me livre, eu imponho isso nos meus liderados. Você tem que ser igual eu. Não, eu estou falando de mim, com meu líder, meu irmão, com meu líder, para a glória de Deus. Eu desafio, a minha própria esposa está bem aí, ela pode dizer, se alguma vez, quando só estava nós dois, eu falei alguma coisa negativa do meu líder. Não, meu irmão, eu tenho certeza que é uma das razões que Deus derrama tanta graça, tanta bênção, porque a Bíblia fala que isso pega bem diante de Deus, que isso pega bem. Agora eu quero ir para o quinto nível, mas eu quero que você veja um versículo primeiro, 2 versículos aqui. Abra sua Bíblia para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Antes de eu continuar, deixa eu só falar uma coisa. Se por acaso, em qualquer uma dessas áreas,
houve falha, não é o fim do mundo, mas você tem que tomar uma posição radical. Se você quiser realmente fluir no melhor de Deus, tome uma posição radical, chegar diante do seu líder. Eu lembro um dos meus maiores discípulos, que é muito usado por Deus. Eu lembro uma vez quando eu fiquei confrontando ele com amor e carinho. Eu lembro um dia quando ele falou assim: a partir de hoje, pastor Eibe, eu lhe prometo, você vai ver uma lealdade absoluta. Eu nunca exigi isso dele, mas como bom discipulador estava trabalhando com ele, porque eu queria que ele que crescesse. Irmãos, aquele homem hoje é tão leal, e Deus usa ele em tantas milhares e milhares de pessoas. Sabe, a Bíblia fala que são as pequenas raposas que destroem a videira. O que quer dizer isso? Escuta bem, os bichos maiores, o urso, o lobo, quando queria comer uva, os cachos penduravam da vinha, e eles vinham e comiam a uva. Mas a raposinha, ela não alcançava os cachos de uva. Então a raposinha, para poder desfrutar, ela não podia alcançar a uva. Então ela mastigava aqui no pé da videira, e ela esmagava o pé da videira e chupava a seiva da videira. E era a raposinha que destruía a videira todinha, a vinha todinha, enquanto os grandes animais não destruíam, eles só comiam das uvas. Às vezes são as pequenas coisas que estão impedindo o ministério de romper. São as pequenas coisas que estão, sabe o que? Esse coração orgulhoso de não querer se submeter a uma liderança. Um coração orgulhoso que não diz assim, que não chega para o seu discipulador e fala assim: seja bem aberto comigo, me ajuda, pode me corrigir onde eu estou errado, porque eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Sabe, às vezes o seu discipulador, ele fica constrangido, porque você é pastor de uma outra igreja, ele não quer interferir na sua igreja. Então, ele já te deu algum conselho, ele viu que você não levou tão a sério, ele não vai forçar a barra, porque ele sabe do princípio: nada forçado dá certo. Então sua igreja continua, mas não cresce como deve. Sabe por quê? Com todo carinho, por causa de você, pastor. Porque você, pastor, não está praticando isso da forma mais profunda, de dizer: eu quero fluir com meu líder, eu quero beber da fonte. Irmãos, são as pequenas raposas que destroem a videira. Olha o que ele fala aqui em Filipenses capítulo 2, irmãos, essa passagem, porque Deus já tinha me revelado esses primeiros níveis de submissão. Mas um dia eu estava lendo esse texto, alguns anos atrás, isso também faz muitos anos, mas eu já tinha a revelação dos primeiros níveis. Mas eu estava lendo esse texto aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí eu pensei, peraí. Aqui não está falando que é para você pensar igual o seu líder, escuta bem. Não está falando isso. Está falando que a igreja como todo, deve todo mundo pensar igual, deve todo mundo sentir igual, deve todo mundo ter o mesmo pensamento. Escuta bem, tem um autor brasileiro, secular, que escreveu assim: toda unanimidade é burra. Será que isso é de Deus? A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela estava unânime. Esse pensamento que toda unanimidade é burra, com todo carinho, veio direto do inferno, porque o diabo não quer que as pessoas pensem igual. A Bíblia fala aqui
para uma igreja, ele fala: irmãos, Paulo está escrevendo para os filipenses, vocês devem ter o mesmo pensamento, todo mundo deve ter o mesmo sentimento, o mesmo amor. Certa vez tinham pessoas visitando lá no hospício, e lá no hospício eles viram que tinham muitos loucos lá dentro, violentos, mas eles viram também que não tinha tantos guardas, não tinha tanta segurança. Aí alguém preocupado, depois de analisar a situação, chegou para o diretor do hospício e falou assim: olha, se esses loucos se unirem, eles facilmente podem acabar com a segurança desse hospício e fazer muito estrago. Ele falou: isso nunca vai acontecer, isso não tem problema, não tem perigo, que nunca acontece. Ele falou: por quê? Ele falou: porque os loucos nunca se unem. Diga: os loucos nunca se unem. Veja bem, se alguém fala: ah, eu concordo com esse autor brasileiro que toda unanimidade é burra, a pessoa que diz que está concordando com ele já está se chamando de burro, porque se toda unanimidade é burra, ele está concordando, então ele está falando: sou burro também. Irmãos, é o Espírito Santo pelo apóstolo Paulo que está dizendo: tenha um só pensamento. E eu comecei a buscar a Deus, eu falei: Deus, como ver isso numa igreja? Hoje as pessoas vêm aqui e falam: pastor Eibe, esses dias mesmo tinha um pessoal aqui agora durante a conferência, falaram: pastor Eibe, nós ficamos assustados, porque nós vamos entrevistar um jovenzinho aqui da igreja de Santarém, de 17 anos de idade. Pastor Eibe, ele falava igualzinho o Senhor, e todas as verdades, e ele passou uma visão do jeito que o senhor passa, pastor, e que nós já vimos as pregações do DVD, e ele fala igualzinho o Senhor, pastor Eibe. Todo mundo fala igual. Você vai para Fortaleza também, você vê a mesma coisa. Aqui também, médicos, lá juízes e médicos, empresários, todo mundo falando a mesma linguagem. Por quê? Anos atrás, quando nem todo mundo falava a mesma linguagem, eu falei: Deus, a tua palavra está dizendo que é para todo mundo pensar igual, ter o mesmo sentimento. Como que isso pode acontecer? E eu senti Deus falar o seguinte: olha, um princípio tão simples, tão simples. Ele falou assim: se o líder que eu coloquei para liderar aquela congregação falar uma coisa, e ele tiver um coração de servo, pronto para ouvir as opiniões diferentes, e se todo mundo tiver transparência e tem liberdade de falar, e aí depois que for transparente, escuta bem, ele analisar e falar: olha, mas eu entendi o que você está falando, mas eu creio que realmente é melhor mesmo assim ir por aqui, porque muitas vezes ele vai falar: ah, você tem razão, eu vou mudar meu pensamento. Aí o líder muda o pensamento dele e vai fluir aqui com o liderado. Mas às vezes o líder vai falar: eu estou te ouvindo, muito boa opinião, mas eu ainda creio que Deus está nos dirigindo assim. Aí as pessoas podem escolher a dizer: eu vou realmente pensar com o meu líder aqui, de coração, e ter um só pensamento. Eu tive uma situação muito interessante que eu vou explicar para vocês, uma experiência, antes de eu encerrar essa mensagem. Mas eu quero te mostrar outro texto muito forte, tá? Segura seu dedo em Filipenses 2, que nós vamos voltar lá. E só lembrando que Filipenses capítulo 2, versículo 2, ele fala: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Diga: penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Diga: tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Agora olha 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Diga: faleis todos a mesma coisa. 1 Coríntios 1, 10. Faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões,
Antes, sejais inteiramente unidos, diga inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meu Deus, que coisa que parece exagerada. Ele falou, até as opiniões devem ser iguais, todo mundo deve ter o mesmo parecer. Parece exagerado demais isso. Quando primeiro Deus começou a me mostrar esses textos, eu falei, Deus, eu conheço o Senhor dá liberdade de expressão, o Senhor não quer vaquinha de presépio, o Senhor não é um Deus que todo mundo tem que ser uma vaquinha de presépio, robôs, vamos lá, seguir nosso líder, para frente, agora para cá, vaquinha de presépio, sim, meu líder. Deus não é assim. Eu falei, Deus, como é isso? Como que isso vai acontecer? Deixa eu te mostrar mais um outro texto muito forte. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Gênesis 11, 6. O contexto aqui é negativo. É do que aconteceu na Torre de Babel. Mas se aconteceu assim e funcionou para o mal, imagina funcionando para o bem. Olha o que ele diz, e o Senhor disse, Gênesis 11, 6, eis que o povo é um, diga, o povo é um, todos têm a mesma linguagem, diga, todos têm a mesma linguagem. Olha a terceira frase, isto é apenas o começo. Olha só, foi Deus que inventou esse negócio, isso é só o começo. Aí ele fala, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha só, irmãos, ele fala assim, quando o povo é um, todos falam a mesma linguagem, ele fala, isto é só o começo, e agora não haverá impossíveis. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive sobre isso. Deus estava lidando no meu coração. Deus falou para mim, meu filho, eu quero que você crucifique o seu ego. Eu quero que você escolha pensar como o seu líder. Eu quero que você, não só de boca para fora, ou não só de uma forma estoica, mas de uma forma espiritual, escolha pensar como o seu líder. Então, eu tive uma experiência muito interessante. Quando nós compramos o canal de televisão em Santarém, esse canal de televisão, na época, para nós, era um preço exorbitante. Na época era 351 mil dólares e reais, porque o dólar e o real era a mesma coisa. Nós tínhamos 500 reais só em caixa. E Deus fez um grande milagre e falou para nós comprarmos essa televisão. Nós tínhamos 10 dias para fazer a entrada de eu acho que era 110 mil, e o resto era em parcelas. Só sei que não, era 90 mil de entrada, e o resto era em parcelas. Escuta bem, Deus fez um grande milagre, que um irmão da igreja disse, olha, ele disse, mas isso foi depois que nós fechamos a coisa, que o milagre aconteceu. Ele falou, eu vou dar 10 mil dólares, e o restante eu empresto se for necessário, tá? Então, ele teve que emprestar dos 151 mil, ele teve que emprestar 110 mil, tá? Então nós estávamos devendo para ele 110 mil, escuta bem. E nós estávamos assim, sofrendo horrivelmente, porque nós estávamos devendo esses 110 mil, nós sabíamos que era uma dívida séria, que a gente tinha que pagar para ele. Ele não estava cobrando da gente, mas eu senti um peso muito grande em cima de mim. Aí, escuta bem, a televisão em Santarém, ela era bem fraquinha, quase não tinha sinal, mas nós pensamos que nós fomos muito abençoados, porque veio uma organização de Manaus, que lá em Manaus era tipo um bingo por televisão, que naquela época era permitido, chamava-se Amazosorte.
E nós fomos informados: olha, em Manaus fez muito dinheiro e ajudou muito na televisão, e eles querem usar seu canal de televisão, o canal que a igreja tinha comprado, para lançar o Amazon Sorte aqui. E estavam oferecendo pagar muito por mês. E eu pensei: poxa, não é legal esse negócio de bingo. Mas eu pensei, talvez não tenha tanta base bíblica contra também. E eu justifiquei. Aí eu pensei: nós vamos fazer, se nosso líder permitir. Aí eu fui com o meu líder, pastor Paulo Jeff, e a pastora Rebeca. Aí o pastor Paulo Jeff falou assim: deixa eu orar. E ele orou, depois ele voltou e falou assim: eu não sinto que isso é de Deus. Não sinto que isso é de Deus. Eu falei: mas nós estamos com uma dívida horrível. Ele falou: eu sei, mas eu não sinto que é de Deus. Aí eu orei, eu voltei com ele, eu falei assim: Paulo, eu também orei muito, eu quero ser bem transparente. Eu creio que você está sendo radical demais. Eu creio que isso é de Deus. Eu creio que Deus abriu essa porta para a gente poder pagar essa dívida. Ele falou assim: eu não, deixa eu orar mais. Ele orou, aí ele falou: Eibe, eu ainda sinto que não é de Deus. Aí, só quem sabia disso era eu e o pastor Sandro, porque o pastor Sandro era o diretor da televisão aqui. Aí eu voltei com o pastor Sandro e falei: olha, o meu líder não crê que é de Deus esse plano nosso, viu, Sandro? Só que eu falei assim para o Sandro, eu falei: só que Deus está me ensinando um outro nível de submissão, que é escolher pensar igual meu líder. Então você é o único que sabe como eu pensava antes. E eu já falei para ele que eu ia falar com você também, que a partir de hoje eu estou escolhendo pensar igual meu líder. Eu estou escolhendo a crer igual ele. Então a partir de hoje, pastor Sandro, eu estou escolhendo a crer igualzinho o meu líder. Irmãos, eu tive que crucificar a minha carne. Eu tive que crucificar, por quê? Porque eu confesso para vocês que a minha carne ainda achava que nós não estávamos fazendo a melhor coisa, a minha carne. Mas eu falei: eu sei que minha carne está errada, porque Deus quer que nós todos pensemos iguais, e meu líder está pensando outra coisa. Então é óbvio que um dos dois tem que mudar. E se o meu líder não mudou depois que eu fui transparente, então eu vou mudar para ser igual, para pensar igual ao meu líder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é muito profundo. A Bíblia é óbvio, se é para pensar igual. E eu fui bem transparente. Meu líder não mudou, então obviamente eu que tenho que mudar. Então eu comecei a escolher de coração, não só de boca para fora, de coração pensar igual meu líder. E falar: amém, Deus, eu estou descansando em Ti, estou feliz. E eu penso igualzinho o meu líder agora. E às vezes até depois daquilo alguém chegava e falava: vocês não vão fazer a coisa no Amazon Sorte? Eu falava: não, isso não é o melhor de Deus, e nós queremos o melhor de Deus. Eu não falava assim: não, nós não vamos fazer porque nosso líder não está deixando. Não, eu falava: isso não é o melhor de Deus, porque eu sabia, e eu já estava pensando igual ele agora. Muitos não entendem esse princípio. Eu vou te falar os resultados que aconteceu daqui um pouco. Um milagre impressionante. Mas outras pessoas perguntam: como alcançar esse tipo de coisa? Olha Filipenses capítulo 2, versículo 3. No próximo versículo, depois que ele fala que é para pensar igual, para escolher pensar igual, olha o que ele diz, versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe, queridos, quantas vezes eu tenho aprendido até com meu liderado pensa diferente, e eu converso: ô irmão, se você concorda, vamos fazer assim. Por que eu como líder falo assim para ele, se você concorda? Porque eu sei que meu dever como líder também não é impor nada, mas é juntos considerar o outro superior a nós mesmos e chegar a pensar iguais. Escuta bem, olha agora versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele fala: põe
põe a opinião dos outros mais importante do que a sua. Olha agora versículos 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Diga, a si mesmo se esvaziou. Diga de novo, a si mesmo se esvaziou. Escuta bem, queridos. Alguém falou assim: quer dizer que eu tenho que me anular? Bem, se for no sentido negativo da palavra, me anular e só ser uma vaquinha de presépio, é claro que não, ninguém quer isso, nada forçado dá certo. Mas se for no sentido espiritual, de a si mesmo se esvaziar do seu ego, crucificar o seu ego, sim. Não só o liderado tem que fazer isso, o líder também. O líder não pode ser orgulhoso, ele tem que ouvir o que o liderado está falando, ele tem que se esvaziar do seu ego, muitas vezes abrir mão da opinião dele, porque ele vê o liderado está certo, e eu vou mudar minha opinião como líder, para a gente poder pensar igual. Então o líder, o bom líder, muitas vezes ele muda a opinião dele, para pensar igual o liderado. Mas escuta bem, se o seu líder não mudou a opinião dele, adivinha quem deve mudar a opinião? É nós o liderar. E aí você se humilha, e você fala: eu esvazio-me de mim mesmo. Diga, eu esvazio-me de mim mesmo. E você escolhe a pensar, e não só pensar, a sentir igual, a ter a mesma opinião, o mesmo coração. Isso é uma coisa tão forte, irmãos, isso tem revolucionado minha vida. Olha o que ele diz, olha os resultados, quando Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha que ele fala: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho. O que aconteceu, irmãos, nessa história, onde eu aprendi, foi a primeira vez que eu coloquei em prática esse quinto nível, mas minha vida mudou. Mesmo se tivesse demorado para cuidar do negócio da televisão, eu sabia que eu estava fazendo o que era certo, porque eu estava obedecendo a palavra. Mas os resultados também foram tão lindos. Olha o que aconteceu, irmãos. Uma outra televisão na cidade começou a fazer esse bingo no ar, um Amazon Sorte. Não deu certo. Nunca receberam, parece que, o pagamento. A televisão só gastou muito e não recebeu retorno nenhum. Outra coisa, depois nós só ficamos obedecendo nosso líder. Sabe o que nosso líder fez? Uma coisa milagrosa aconteceu. Ele escreveu cartas para os Estados Unidos, e nós recebemos uma doação enorme para comprar um novo transmissor e novo equipamento para a televisão. Deus tocou no coração daquele membro que havia emprestado. Ele falou assim: sabe o que? Não está emprestado mais, está doado, vocês não estão devendo nada. $110 mil para a glória de Jesus. Vou falar uma coisa para você. Eu acredito tão fortemente que se a pessoa quiser experimentar o melhor de Deus, e a igreja toda pensar igual, e crer igual, e ser unânime, diga assim: eis que o povo é um, todos falam a mesma linguagem. Isso é só o começo. Não haverá impossíveis para esse povo. Quantos creem que você vai ver sua igreja local nessa unidade de pensamento, de coração? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Receba essa oração.
Põe a sua mão sobre o seu coração, por favor, receba essa oração. Pai querido, nos ajude a ter um só pensamento, um só coração. Nos ajude a esvaziarmos de nós mesmos, crucificar o ego, sermos pessoas que escolhemos a fazer a tua vontade, acima da nossa vontade, que paguemos o preço que for necessário para andar em unidade de coração, tendo um só pensamento, uma só fé, um só amor, um só sentimento, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Nosso tempo é pouco, eu vou pedir que ninguém saia ainda, porque, deixa eu só explicar uma coisa. Foi pedido, eu peço até perdão para o Cirilo, eu tinha falado que nós íamos querer um tempo de adoração, mas por causa do horário nós vamos adiar. Mas, olha, recebemos uma notícia, está chovendo em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isso é só o começo e não há impossíveis para esse povo. Então, queridos, o pastor Luciano quer falar algo aqui, até porque vários pastores têm pedido acerca disso. Então o pastor Luciano Subirá está querendo falar algo aqui. Eu vou pedir que ninguém esteja saindo, por favor, ninguém se movimentando, a não ser que seja emergência, por favor. Ah, sim, o Marcelo está falando, podem sentar só um instante, por favor, tá bem? Ouça bem o que o pastor Luciano está falando, porque nós tivemos vários pedidos de pastores sobre isso que o pastor Luciano vai falar. Obrigado. Aleluia. Quem me dá um minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Eu não vou demorar. Eu queria falar algo assim. Eu sei que essa hora o estômago de alguns já está querendo fazer você levantar e sair.